Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor e dando continuidade à terceira parte de Roma antiga, na Antiguidade Clássica. Anteriormente, nós estávamos falando sobre alguns imperadores. Por fim, registramos o imperador Nero. Trago mais esta imagem apenas para que você lembre a extensão territorial do Império Romano, que no quarto século ele estava dividido com representações imperiais, seja no Império Romano Oriental ou Ocidental. Haviam 4 aspirantes ou desejosos de consolidar um único império. De um lado, você terá Constantino trazendo como uma resposta em uma unificação ocidental, e nesta proposta, na unificação oriental, você terá a representação de Licínio. Nestes círculos que vocês estão vendo, apenas marquei os pontos ou o destaco aonde o cristianismo possuía um grande número de adeptos, que posteriormente tornar-se-ão sedes ou construirá igrejas cristãs. Lógico que ainda no quarto século você vai ver isso. O Império Romano no quarto século, temos muitas coisas para falar. Eu destaco para você que Flávios Valérios Aurélios Constantinos, ou simplesmente Constantino, não apenas ele, mas todos os demais, seja Maxêncio, Daia ou Licínio, eram desejosos para uma unificação no Império. Todavia, Constantino ele propõe uma aliança com Licínio, e esta aliança ela é consolidada após Constantino assinar uma lei celebrando assim a não perseguição ou ao estancamento das perseguições aos cristãos, como também ele entrega ou celebra esta aliança por meio do casamento da sua irmã Constância com Licínio. Feito isso, uma proposta ou uma fase em que eles iriam iniciar seria uma fase de guerras internas. E essas guerras internas, primeiramente, para trazer uma hegemonia em grandes 2 megablocos, o oriental e o ocidental. Constantino ele vai enfrentar Maxêncio ou Magêncio, e diz a história, registra a história, principalmente por meio de um grande estudioso, erudito, cristão, Eusébio de Cesareia. Ele escreve com detalhes como foi esta visão que Constantino teve, aonde ele olhava para os céus e viu um sinal, e ao ver esse sinal, ele escuta a seguinte frase: em hoc signus vince, com este sinal vencerás. E este sinal justamente é o que eu trago para você, o Lábarum, que foi falado na aula passada. O que ocorre é que Constantino ele acredita nesta revelação para ele,
e manda os seus legionários marcar, pintar os escudos romanos com esta simbologia cristã. É bem verdade que muitos não acharam interessante essa proposta, mas assim o fizeram. O resultado é que nesta campanha que estava entre Constantino e Magêncio, as tropas de Magêncio, eles terminam ruindo sobre a ponte Milvio, ou seja, quase não havendo baixas para o exército de Constantino. Constantino, ele vence Magêncio e subsequentemente Licínio vence Maximino Daia, e agora poderiam celebrar este governo, né, entre esses dois imperadores. Mas o que acontece é que é deflagrado mais uma guerra entre Constantino e Licínio, que por fim Constantino é vencedor. Existem algumas particularidades que irei mencionar quando estivermos falando sobre a vida de Constantino, mas resumidamente que após ele vencer, o que ocorre é que ele exila a sua irmã, o seu cunhado e o seu sobrinho, e em um determinado dia, tanto Licínio como o sobrinho do imperador Constantino, eles são assassinados. Ao retornar para casa, a história registra que Constância nunca mais, né, falou com Constantino. Resultado: uma medida que Constantino ele fez foi transferir a capital do Império Romano na cidade de Roma para Bizâncio, que posteriormente será chamado de Constantinopla. Foi uma medida estratégica fabulosa, porque o Império Romano Ocidental irá ruir, e o Império Romano Oriental permanecerá mais 1000 anos. Isso se deu, de certo, por essa estratégia que ele assim o fez. Este vácuo que termina ficando na cidade de Roma será assumida por um representante da igreja cristã. Até hoje, a representatividade de uma figura religiosa, que atualmente nós podemos perceber, a figura religiosa que une toda a cristandade católica. Ora, eu utilizo essa expressão falando do romanismo, haja vista que no século XVI irá haver uma ruptura na cristandade, mais uma ruptura na cristandade, aonde nascerá o que ficarão conhecidos como os reformadores, que traz como grande líder um monge augustiniano, né, Martim Lutero. Ora, algumas pessoas perguntam: Constantino ele era cristão? Ele foi batizado? Bom, o que nós podemos dizer é que ele fez de tudo para favorecer o cristianismo, para favorecer, não é, o que posteriormente será a religião oficial, que será de fato estabelecida por meio de Teodósio. Ele vai oficializar a religião, né, cristã como uma religião oficial do Império Romano. Ele fortaleceu a fé cristã, ele fortaleceu as suas igrejas, ele proclama o dia do Senhor de domingo, ele põe fim às lutas de gladiadores, ele põe fim às lutas da vida quando se permitia anteriormente o infanticídio. Ele convida o primeiro concílio cristão, o primeiro concílio de Niceia, é convidado para sistematizar esta religião, e tudo isso por meio
do imperador, né, Constantino. Apenas para ilustrar a campanha que houve entre Constantino e Magêncio, na Ponte Milvio, o Labarum, a representação do sinal, do símbolo que ele viu nos céus, a Batalha da Ponte Milvio, e registremos quais foram as causas da ruína do Império Romano Ocidental. Coloquei algumas causas, dentre elas eu não inseri aqui, mas muitos historiadores eles elencam justamente a religião cristã que trouxe, digamos, um enfraquecimento, né, para o Império Romano. Mas ainda, a riqueza do Império era cobiçada pelos povos. Sempre na história da humanidade ocorreu isso. O que não lembrar da Mesopotâmia, o quanto aquela riqueza que estava entre os rios Tigre e Eufrates fazia com que aquele território fosse disputado. A mesma coisa acontecia. O exército romano estava fragilizado e estava desta forma justamente porque pelas constantes guerras civis. Então era uma guerra interna e uma guerra externa, já não tinha aquele esplendor de outrora. O Império Romano já possuía, sim, né, povos bárbaros que já residiam, que moravam, muitos deles seguiam, né, lutando as campanhas de Roma, conhecidos como federados. O processo de ruralização ela vai sendo ampliada. Então, foram várias causas que foram minimizando e fragilizando o Império Romano. Neste momento estamos olhando para o Império Romano ocidental apenas. Aqui, né, o primeiro saque, o grande saque, por meio de Alarico, 410 depois de Cristo, e eu trago neste momento um pequeno vídeo para ilustrar como se deu esta campanha, o cerco e a invasão, né, à cidade de Roma. Então fica comigo e preste atenção nesse vídeo. Has broken that promise. So today we march against him. Today we march against Rome. Their armies are scattered far and wide, defending their borders, fighting usurpers. The way is open to us, but it will not be easy. I swear to you, I will lead us to victory. We will win what was promised us. Either that, or Rome itself will fall! The Goth war machine swept through Italy. It met with little opposition. Honorius's armies were already fully occupied countering rebellion in Gaul and attacks from across the Rhine. So, just 3 months after leaving their camp in Noricum, the Goths arrived outside the walls of Rome. Block every route into the city. Nothing gets in. Nothing. Our people are hungry. Now the Romans will find out how it feels. And so it was that Rome, for the first time in 800 years, began to suffer the miseries of siege.
Rome's riches without spilling a single drop of blood. You were always the clever one. And now for the land. So it was, nearly 2 years after their arrival at the gates of Rome, Alaric's barbarian army finally fell upon the city. God have mercy on our souls. What we know from sources suggests that the gates were opened to the Goths by some of Rome's own citizens. They wished to be spared further agony. It was a forlorn hope. For a further 13 years. He died childless and vilified for his role in Rome's decline. Alaric died just 4 months after the sack of Rome. He went to his death tormented by his failure to find a safe haven for his people. Ataulf succeeded Alaric, and 4 years later he married Galla Placidia. It was an astonishing alliance, but there is no evidence that it wasn't for love. After 8 further years of wandering, Alaric's successors finally achieved his dream, a secure new homeland in what is now Western France, the kingdom of the Visigoths. Alaric's sack of Rome was not the end of the Roman Empire, but it was the beginning of the end. The same factors that weakened Honorius, poor leadership, the loss of territory and revenue, finally overwhelmed it. In 476 AD, the last Roman emperor in the West was deposed. Espero que você tenha gostado desta ilustração por meio desta representação em documentário. E no ano 451 depois de Cristo, os hunos, eles semearam terror em toda a Europa. E diante das tropas de Átila, conhecido como o açoite de Deus ou flagelo de Deus, tanto bárbaros como os romanos fugiram apavorados. Os vândalos, em 455 depois de Cristo, os vândalos tomaram e saquearam Roma mais uma vez em 455. Neste caso, os danos foram ainda maiores do que quando Alarico tomou a mesma cidade em 410. Esta aula foi um pouco mais curta, em detrimento das demais, e no ano 473 depois de Cristo, o Império Romano ele é esfacelado e inicia neste momento a transição entre a Idade Antiga, a Antiguidade, para
a medievalidade, ou a história medieval, ou a idade medieval. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.